Os métodos contraceptivos são importantes para a saúde sexual e reprodutiva, pois ajudam a prevenir gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Nesse educativo, vamos conhecer um pouco mais sobre como agem os métodos contraceptivos, os mais utilizados e sua importância na saúde das mulheres. Desde a sua criação nos anos 60, ou seja, mais de 60 anos, os métodos contraceptivos, eles tornaram a vida da mulher muito mais fácil. Ela começou a ficar mais ativa, ela teve mais espaço no mercado de trabalho, porque ela não necessariamente vai engravidar e cuidar de muitos filhos. Isso deu mais liberdade, deu mais opções de escolha para a mulher e, por conseguinte, para o casal como um todo conseguir se organizar até social e financeiramente, é o que a gente chama de planejamento familiar. Vamos começar entendendo o que é a menstruação e o que ocorre no corpo da mulher. A menstruação, ela é um processo natural que ocorre no organismo da mulher em que existe uma liberação do revestimento interno do útero, que a gente chama de endométrio, e, consequentemente, acontece o sangramento, que faz parte do ciclo menstrual, é fisiológico, ele acontece normalmente uma vez por mês, um sangramento aí de intensidades variáveis em torno de 3 a 7 dias. A menstruação é uma gestação que não veio. Basicamente é isso. Toda mulher que está no período fértil, ela vai passar por um fenômeno que é a ovulação. A ovulação é ela liberar aquela célula que está pronta, né, o óvulo pronto para poder engravidar. Se naquele mês ela não engravidou, toda a preparação para essa gravidez que não veio é eliminada no formato de menstruação. Menstruação nada mais é do que uma gestação que não aconteceu. A primeira menstruação, também conhecida como menarca, geralmente acontece entre os 9 e 16 anos. No entanto, a idade exata pode variar de acordo com fatores individuais, como genética, nutrição, estilo de vida, histórico familiar e alterações hormonais. No Brasil, pessoal, a primeira menstruação acontece por volta de 12 anos e meio. Mas isso depende muito das características familiares e também até do país onde a gente se encontra. Mas no Brasil é isso, 12 anos e meio em média. Uma dúvida comum é se não menstruar faz mal. Não menstruar não faz mal. Desde que a mulher tenha optado em não menstruar, conversado com seu médico e esteja usando aí medicamentos para não menstruar. Claro que uma mulher que está menstruando regularmente e, de repente, ela para de menstruar sem estar induzindo esta amenorreia, já que a gente chama de amenorreia a ausência menstrual, essa mulher tem que ser investigada do ponto de vista médico. Mas se ela optou em não menstruar usando medicamentos prescritos pelo seu médico, não tem problema. O fluxo menstrual também merece atenção. A gente recebe muito a pergunta de o que é um fluxo normal, como saber se é normal. Nós, médicos, a gente tem um padrão que é configurado pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Então, até 8 dias de sangramento a gente consideraria normal e existe um intervalo também possível. Muitas mulheres ficam na cabeça com o negócio da lua. Tem que ser a cada 28 dias, né? Ou então de mês a mês, sempre no mesmo dia. Isso não é uma verdade. Algumas pacientes vão ter um ciclo mais curto e outras pacientes vão ter um ciclo mais extenso. Vai se distanciar mais de uma menstruação para outra. Então isso é o que a gente considera normal. E o volume também. Hoje a gente pergunta muito para as pacientes, né? Qual que é a sua percepção do volume? Está sangrando muito, está sangrando pouco? Quando uma paciente diz que está sangrando muito, a gente também avalia de investigar. O mais importante para a gente ter essa certeza se está alterado ou não é que a paciente faça um controle disso. A gente chama de diário menstrual e hoje em dia facilitou muito por conta dos aplicativos. No consultório, principalmente com as adolescentes, eu sempre faço, né? Baixa um aplicativo para a gente controlar quantos dias sangrou, qual que foi o intervalo de uma menstruação para outra no outro mês e quantos absorventes trocou, quantas vezes trocou o copinho e se teve algum sintoma. Esses aspectos todos, quando ela registra e traz para a gente na consulta, a gente médico consegue avaliar e dizer, olha, seu ciclo está normal ou seu ciclo está alterado. Os hormônios estrogênio e progesterona são importantes para o desenvolvimento e manutenção das características sexuais femininas, como o ciclo menstrual, a fertilidade,
e o surgimento de mamas. Esses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, eles têm um papel fundamental para regularizar o ciclo menstrual da mulher. O estrogênio, por exemplo, ele faz o aumento, a proliferação daquela camadinha interna do útero que nós chamamos de endométrio, enquanto que a progesterona, que é fabricada pelo ovário na segunda metade do ciclo menstrual, faz com que essa camadinha de endométrio fique receptiva para um eventual embriãozinho, né? A gente pensa na progesterona, o hormônio chama assim porque é em prol da gestação por causa de uma gravidez. Quando não ocorre a gravidez no ciclo menstrual, que é a maioria dos casos, ocorre uma queda da progesterona e aí toda aquela camadinha que o estrogênio proliferou é descamada e isso caracteriza a menstruação. Uma outra condição que pode afetar algumas mulheres alguns dias antes do início da menstruação é a TPM, tensão pré-menstrual, causados por alterações hormonais, principalmente pela queda dos níveis de estrogênio. A TPM, né, a famigerada, clássica, né, amaldiçoada pelas mulheres, tensão pré-menstrual. Antigamente a gente chamava assim, muitas mulheres começaram a dizer que isso é uma forma pejorativa de falar, hoje a gente chama de síndrome pré-menstrual. É o conjunto de sintomas que uma mulher pode apresentar e ele costuma ser um pouquinho antes de descer a menstruação. Então, antes de descer, ela já começa a sentir, tanto físico quanto emocional. Pode sentir dor no corpo, indisposição, dor nas mamas, cólica, emocional, irritabilidade, vontade de comer alimento mais gorduroso ou doce, né? Aquela fissura por chocolate, alteração no sono, irritabilidade, choro fácil, tudo isso caracteriza a TPM. TPM, tensão pré-menstrual, é um nome mais popular. O nome correto é síndrome pré-menstrual. Acomete mais ou menos 1 em cada 3 mulheres de idade reprodutiva e se caracteriza por sintomas tanto psicológicos, emocionais, como irritabilidade, depressão, ansiedade, mas também se caracteriza pela presença de sintomas físicos. Inchaço é o principal deles, dores nas mamas que ficam inchadas, dores na barriga, pode até detectar na paciente aquela presença de edema. Agora, pode dar dor no corpo, pode dar dor de cabeça e isso atrapalha e muito a vida das mulheres. Tanto que tem uma forma grave de síndrome pré-menstrual chamada de transtorno disfórico pré-menstrual. Felizmente, é menos frequente, acomete 8% das pacientes até, mas são doenças a serem caracterizadas e bem diagnosticadas no consultório. Eu tenho bastante sintoma da TPM, tinha mais antes do anticoncepcional, mas alterava bastante meu humor, muita vontade de comer doce, incontrolável. Quando a TPM chega, eu fico muito emotiva, eu choro muito, fico muito irritada, tudo é no 80. E eu sei quando tá chegando. Agora vamos entender o que são as cólicas menstruais, também conhecidas como dismenorreia, que são dores que ocorrem na região inferior do abdômen durante o período menstrual. As cólicas menstruais acontecem por conta do processo inflamatório da menstruação. Então, a inflamação que acontece no período menstrual, ela é fisiológica. Os sintomas que a paciente tem podem levar a incômodo e a gente precisa tratar, mas o processo todo ele é natural, ele é um processo inflamatório. Então as cólicas muitas vezes vão pela sensibilidade que cada paciente vai ter a esse processo inflamatório. Elas vão sofrer contrações no músculo do útero que está tentando expulsar aquele material, né, que vai vir junto com o sangue, que é a menstruação. Então as cólicas acontecem por conta dessas contrações e normalmente através de a gente tentar controlar ou a menstruação ou diminuir esse processo inflamatório, as cólicas podem melhorar. A cólica menstrual é caracterizada por uma dor em espasmos que varia de intensidade e, inclusive, pode irradiar para costas e pernas. A depender da gravidade do desconforto, a qualidade de vida da mulher é afetada. As cólicas menstruais são eventos que a gente pode considerar dentro da normalidade, caso elas não forem muito fortes, né, muito intensas. Ao mesmo tempo, mesmo elas estando dentro de uma normalidade, elas podem
comprometer a qualidade de vida da mulher. Porque a gente sabe, por exemplo, que as meninas, tratando-se das adolescentes, elas faltam mais às aulas quando elas estão apresentando cólicas menstruais. A própria mulher adulta, quando ela está apresentando cólicas menstruais, ela pode, por exemplo, faltar mais ao serviço porque não dá conta de realizar as suas atividades diárias de trabalho. Então, cólicas menstruais, mesmo dentro da normalidade, elas devem ser tratadas, porque elas podem sim prejudicar a qualidade de vida da mulher. Quando eu tinha cólica, eu sentia náusea, minha pressão ficava baixa. Teve uma vez que eu até quase desmaiei de dor, mas depois eu tomava remédio e esperava passar. Só que nem sempre o remédio funcionava. As cólicas já me atrapalharam muito. Já tive que ir embora mais cedo da escola, ou às vezes até faltar. Então, sempre me atrapalhou bastante. Quando pegava a dor, era difícil, assim. A endometriose é uma doença que pode acometer algumas mulheres e causar diversos problemas de saúde se não for tratada. Em linhas gerais, a endometriose é uma doença crônica dolorosa. O que é isso? A paciente sente dores, ela sente cólicas, ela tem vários tipos de dor. Então, principalmente no período menstrual, ela pode vir a sentir muita cólica, dor para fazer xixi, dor para evacuar, dor na relação sexual. Algumas fora do período menstrual também sentem dor, aquela dor pélvica que não está associada com a menstruação, e também dificuldade para engravidar. A endometriose é uma doença que sempre vai se apresentar muito com esse formato de dor. E por que ela acontece? A ciência ainda não sabe exatamente o motivo, mas sabe como ela acontece. Então, células da região de dentro do útero, que é o endométrio, acabam se alojando em outras regiões. A gente não tem uma teoria exatamente confirmada de por que isso acontece. Mas se isso for para o ovário, ela vai ter uma endometriose no ovário. Se isso for para os ligamentos que seguram o útero, ela vai ter um enrijecimento da pelve. Quando ela tiver relação sexual, por exemplo, vai doer. Se ela tiver células na bexiga, quando ela fizer xixi no período menstrual, provavelmente ela vai sentir dor para urinar. Então a endometriose ela pode ter múltiplos sintomas. Por isso que o segmento ginecológico de rotina é tão importante. Porque quando a gente pergunta sobre a saúde menstrual dessa adolescente ou dessa paciente adulta também, ela vai contar pra gente e a gente consegue avaliar se está normal ou se está muito rico em sintomas. Quando está rico em sintomas, a gente tem que investigar. A gente não pode naturalizar a dor ao menstruar. Uma coisa é a paciente sentir que está tendo um período menstrual, tem uma cólica. Outra coisa é ela sentir dor, ter prejuízo à vida dela. Isso tem que ser avaliado. A síndrome dos ovários policísticos também merece atenção. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome, como o próprio nome diz, que é um conjunto de sinais e sintomas que se caracteriza pelo fato da mulher não menstruar corretamente. Ela tem menstruações geralmente espaçadas, com mais de 35 dias entre elas. Isso ocorre por quê? Porque a mulher não vai ter uma ovulação adequada. A mulher com síndrome de ovário policístico, em média, ovula 2 vezes por ano só. Então ela teria 2 ciclos menstruais por ano. E para mulheres que querem engravidar, isso pode comprometer um pouquinho. Não é que a mulher não vai conseguir engravidar nunca porque tem tratamento, mas ela é uma causa de subfertilidade ou infertilidade, a síndrome dos ovários policísticos. Além desse sintoma, pode haver também a presença de hormônios masculinos em excesso, o que caracteriza, mesmo numa mulher adulta, a presença de espinhas, de acne, igual acontece com as dos adolescentes. E pode haver aquele aumento de pelos no corpo. Mas não é penugem, não. É aquele pelo grosso, escuro, que caracteriza o que nós chamamos de hirsutismo. E além disso, as mulheres podem ter, como o próprio nome diz, aqueles microcistos ovarianos com as imagens de ultrassom. Agora, vamos conhecer os métodos contraceptivos e sua importância para que as mulheres possam vivenciar o sexo de maneira adequada e saudável, assegurando a prevenção da gravidez indesejada e das ISTs. Métodos contraceptivos são métodos de que a mulher pode lançar mão para que ela não engravide, num momento da vida dela que ela não quer engravidar. Existem vários tipos de métodos contraceptivos. Métodos de barreira. Métodos contraceptivos de barreira são aqueles métodos que mecanicamente impedem que o espermatozoide alcance aquele útero e dessa forma possa alcançar
o óvulo liberado pela mulher. E com isso, então, essa mulher não vai engravidar. Métodos hormonais. Métodos contraceptivos hormonais são aqueles métodos que, usados pela mulher, vão impedir que ela ovule. Lembrem-se que ovulação é aquele processo que acontece no meio do ciclo da mulher, em que ela libera um óvulozinho que, se encontrar com o espermatozoide naquela época, a mulher pode engravidar. Então, esses métodos hormonais, basicamente, são hormônios que são prescritos para as mulheres que não desejam engravidar e que vão fazer com que ela não ovule. Métodos intrauterinos. Métodos intrauterinos são o que a gente chama de DIU, dispositivo intrauterino. São aparelhinhos que o médico insere dentro do útero da mulher e que, por mecanismos diversos, impedem que a mulher engravide. Métodos cirúrgicos. Métodos cirúrgicos são métodos em que aquela pessoa que não quer engravidar passa por um procedimento cirúrgico realizado por um médico. Então, basicamente, na mulher é a ligadura de trompas, ligadura das tubas uterinas, é como a gente fala hoje, tá, pessoal? E a vasectomia é a interrupção do canalzinho que leva o espermatozoide para o local onde ele vai ser posicionado na vagina da mulher depois na ejaculação. Métodos comportamentais. Métodos comportamentais são aquelas atitudes que a mulher vai tomar e que podem protegê-la de uma gravidez não desejada, mas ela não usando nenhum tipo de método, nem hormonal, nem intrauterino, né? Por exemplo, a tabelinha é um método comportamental. O coito interrompido pode até ser chamado também de um método comportamental, mas são métodos que apresentam um índice de falha muito grande. A pílula anticoncepcional é considerada um dos métodos contraceptivos mais utilizados e mais seguros, com eficácia de 99,9%. As pílulas anticoncepcionais são muito seguras. Se você for ver, hoje no Brasil é um método mais utilizado. De todos os métodos contraceptivos, é o método mais utilizado. E se a gente pegar a proporção de pacientes que usam para a quantidade de eventos adversos que a gente teve, né, é muito pequeno. Quando a gente compara os riscos da pílula, por exemplo, ao risco de trombose, a gestação tem um risco de trombose maior do que a pílula. Então, se a paciente tem medo de ter trombose, usando a pílula, ela está se protegendo de uma gestação que pode até ter um risco maior. Apesar das pílulas serem o método anticoncepcional mais seguro e utilizado, existem alguns mitos que cercam a pílula. Portanto, vamos saber mais sobre as pílulas e esclarecer essas dúvidas. Existem 2 tipos de pílulas anticoncepcionais. Entre as pílulas, as pílulas a gente chama que são os contraceptivos hormonais orais. Eles podem ser do tipo combinado, a hora que eu combino 2 hormônios, um estrogênio associado a um progestagênio, ou as pílulas só com progestagênios, que são as pílulas com progestagênios isolados. Vamos entender o que são as pílulas com estrogênio natural ou bioidêntico. Quando a gente usa o termo estrogênio natural ou bioidêntico, a gente está falando que naquela pílula contém estradiol. Estradiol é o quê? Estradiol é o hormônio que está circulando nas mulheres. A pílula que tem um bioidêntico, ela tem estradiol. Por quê? Porque algumas outras pílulas não vão ter necessariamente estradiol. Vão ter uma molécula que se assemelha ao estradiol ou que dentro do organismo vai fazer a função do estradiol. Ela vai ser degradada, quebrada, metabolizada e vai virar estradiol. Então, o bioidêntico é aquele que já te entrega essa molécula similar àquela que a paciente tem no organismo. Agora, um esclarecimento sobre o que são pílulas combinadas. As pílulas anticoncepcionais combinadas são aquelas que contêm 2 hormônios, progesterona e estrogênio. Quem faz a anticoncepção é a progesterona. O estrogênio ele foi acrescentado na pílula para trazer alguns benefícios. Por quê? Quando eu tenho pílulas que têm estrogênio, elas são mais estáveis. O risco de escape é menor, o controle de sangramento é melhor, além do que o estrogênio pode trazer alguns benefícios. Então ele associado pode ter às vezes uma melhora da pele, pode ter um impacto menor na sexualidade. Tudo isso pode variar por conta do estrogênio. Algumas mulheres têm receio de usar as pílulas com estrogênio.
vale um esclarecimento. As pílulas combinadas, ou seja, essas que possuem estrogênio e progesterona na sua formulação, elas, na grande maioria das vezes, vão poder ser usadas na grande maioria das mulheres. Mas existem algumas contraindicações para mulheres usarem estrogênio. Existe um medo muito grande de muitas pacientes por conta de métodos hormonais. O que a gente tem que lembrar é que o método que tem que ser avaliado, principalmente por conta do risco de trombose, é o estrogênio. Então sim, algumas pacientes vão ter contraindicação para usar uma pílula combinada. Só que isso é uma porção pequena das pacientes. A contraindicação para o uso de estrogênio vai ser principalmente pacientes acima dos 35 anos que são tabagistas, pacientes que têm alguma doença trombótica, ou seja, já teve um episódio de trombose, TVP, de TEP, enfim, e pacientes, por exemplo, com enxaqueca com aura. Essas pacientes vão ter contraindicação. Existem algumas outras contraindicações, mas isso deve ser discutido na consulta. Agora, se a paciente não tem nenhum desses sinais, ela pode usar tranquilamente. O mais importante é, em vez dela julgar se pode ou se não pode, é ela discutir com o médico, contar o histórico dela para que ele possa avaliar se existe alguma contraindicação. Normalmente existe mais medo de não poder usar do que realmente as contraindicações que a gente vê no consultório. Uma dúvida comum é se a pílula pode causar efeitos colaterais. Quando a gente fala em efeito colateral, sempre vem na cabeça do médico um efeito colateral que é muito raro, que é o tromboembolismo venoso, que ele é extremamente raro entre as usuárias de contraceptivo, em torno de 5, 7 casos em 10 mil mulheres. Mas se você comparar com uma gestante na época do puerpério dessa gestante, chega a 20, 30 casos de tromboembolismo em 10 mil mulheres. Então, a gente pode dizer, sim, que as pílulas atuais, principalmente aquelas em que a gente utiliza um estrogênio natural como estradiol, o risco tão temido do tromboembolismo, ele reduziu bastante. E agora, um esclarecimento se a pílula afeta a fertilidade. A pílula anticoncepcional não afeta a fertilidade. A mulher vai parar de usar a pílula quando ela desejar e vai programar a sua gravidez. Ela não causa qualquer dano em relação ao índice de fertilidade da mulher. A pílula anticoncepcional também não interfere na sexualidade. A pílula anticoncepcional não afeta a sexualidade da mulher, não diminui a libido na grande maioria das vezes. A gente sabe que a questão da libido e da sexualidade da mulher é um complexo de fatores, né? Tem a ver com a afetividade da mulher, tem a ver com a criação daquela mulher, como ela foi criada, em que ambiente, que tipo de preconceito que existe na cabeça dela, né? Tem muito a ver também com a parceria dessa mulher. Então, a pílula anticoncepcional, a gente vai chegar à conclusão de que ela possa estar afetando a sexualidade da mulher depois de excluir um número muito grande de fatores que são muito mais importantes. Existem algumas pílulas que possuem algum hormônio que possa inibir um pouquinho a testosterona da mulher e, com isso, pode refletir na sua sexualidade. Mas são exceções e a gente só deve chegar a essa conclusão depois que a gente excluiu uma gama de fatores muito grande. Uma preocupação é se a pílula anticoncepcional faz ganhar peso. Muita gente me procura para saber se pílula anticoncepcional engorda. Ou muitas mulheres, elas falam para mim na consulta: doutor, eu comecei a ganhar peso depois que eu comecei com uma pílula. O que eu tenho para dizer aqui é que as pílulas não levam a aumento da gordura corporal, elas não engordam. O que a gente nota em algumas mulheres é que existem algumas combinações de pílula que podem sim deixá-las mais inchadas, mas aí é acúmulo de líquido, isso é diferente de acúmulo de gordura. E aqui, abrindo um parênteses, existe apenas uma forma de contracepção hormonal que faz ganhar gordura, que é a injeção de um progestagênio chamado acetato de medroxiprogesterona. Tirando esse, todos os métodos anticoncepcionais hormonais, seja pílula ou anel vaginal ou mesmo o adesivo, eles não se associam a ganho de peso de gordura. Vamos entender em quanto tempo a pílula faz efeito. Cada pílula anticoncepcional vai ter um tempo para estar fazendo efeito, basicamente. A recomendação principal dos médicos é que a paciente inicie no primeiro dia da menstruação, ou seja, começou a menstruar, sangrar, começou a tomar a pílula.
A maioria das pílulas, depois de 7 dias de uso, ela já conseguiu fazer um efeito de bloquear. Porém, pode ser que não seja essa a recomendação que o seu médico te dê, por questões específicas, né? Então, a paciente, se estiver usando de forma regular, em linhas gerais, 1 mês de uso, com certeza, ela já fez um ciclo inteiro, ela está protegida. Pensando de forma geral em todas as possibilidades que poderiam ter. Mas para isso ela precisa de usar de forma regular. Isso gera muita dúvida, porque se a gente dá a orientação muitas vezes 7 dias, se eu tenho uma paciente que não começou no primeiro dia da menstruação, ela não vai estar protegida. Por isso que muitos médicos muitas vezes falam um tempo maior. O horário de tomada da pílula é importante para sua eficácia. A pílula anticoncepcional ela pode ser tomada em qualquer horário, desde que haja regularidade naquele horário. Ou seja, se você escolheu aquele horário, você deve respeitar aquele horário. Isso é muito importante para a eficácia da pílula, claro. Mas a mulher deve escolher um horário que seja confortável para ela usar essa pílula. Então, às vezes, as adolescentes me perguntam, doutora Cláudia, eu vou usar cedinho antes de ir para a escola. Aí eu falo, pessoal, você vai acordar sábado e domingo bem cedinho para tomar a sua pílula? É importante que ela eleja um horário em que haja conforto nessa posologia, conforto nessa tomada. Para mim, a pílula oral foi muito mais prático. Para mim, não tem problema de tomar sempre no mesmo horário, sempre foi tranquilo. Eu acredito que a pílula seja o método mais prático de se utilizar por você conseguir comprar em qualquer farmácia e tomar a qualquer momento do seu dia. E não ter que depender de ir a algum médico para trocar o seu método, enfim. A pílula anticoncepcional também traz outros benefícios além da contracepção. As pílulas combinadas, as pílulas contraceptivas, elas são muito usadas pelo ginecologista, não só para a contracepção, mas para tudo que a gente chama de benefícios não contraceptivos. E quais seriam eles? O controle de um ciclo menstrual, o tratamento de um sangramento uterino anormal, o alívio na dismenorreia, na cólica menstrual, o tratamento da acne, do hirsutismo, o tratamento da dor pélvica, da endometriose, e essas pílulas mais modernas com estradiol, a gente pode utilizar para aquelas pacientes na perimenopausa. Aí você vai oferecer o alívio dos sintomas climatéricos, como também a prevenção da perda de massa óssea. Então, realmente, são muitos os benefícios não contraceptivos da pílula combinada. Eu senti o benefício da pílula em questão à pele. Eu não tenho mais acne, nada. E também não tive nenhuma alteração de peso, nem nada do tipo. Tinha bastante acne pequenininha assim na testa. Eu nunca tive grandes problemas com a pele, mas os que eu tinha, a pílula ajudou bastante. Importante ressaltar que a escolha do método contraceptivo deve ser individualizada e com escolha compartilhada entre médico e paciente. Eu trabalho muito com adolescentes e eu sempre brinco com elas que é igual a mãe delas diz, né? Você não é todo mundo. Então, quando a gente vai utilizar um método anticoncepcional, é essa lógica que a gente usa, não só para adolescente, para qualquer paciente. O tratamento ele tem que ser individualizado, porque as características e preferências de cada paciente são únicas. Então não é porque um método anticoncepcional fez bem para minha prima que para mim vai ser adequado da mesma maneira. Minha prima tem uma série de critérios, avaliações, indicações, contraindicações e preferências. E eu vou precisar conversar com o meu ginecologista para ele também entender quais seriam as indicações, contraindicações, critérios e preferências. Os métodos contraceptivos proporcionam grandes benefícios para a mulher. Por isso, se você quiser saber mais sobre métodos contraceptivos, converse com seu médico ou procure o núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote algumas dicas. Febrasgo, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, www.febrasgo.org.br. Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, www.sogesp.com.br. O acompanhamento ginecológico é muito importante para prevenir doenças, tirar dúvidas sobre a vida sexual, contracepção e sobre o planejamento familiar. Por isso, a mulher deve manter a sua ida ao ginecologista anualmente.
Os exames de rotina, eles são importantes porque, como o próprio nome fala, durante uma consulta ginecológica, além de todo o entendimento, de toda a conversa que o médico vai ter com essa paciente, se necessário, ele vai solicitar os exames de prevenção de doenças. Então, acho que é muito importante essa consulta no seu ginecologista, de um modo geral, anual. E essa menina, né? Ela, desde a hora que ela está tendo as mudanças hormonais no seu organismo, ela está na puberdade, mesmo que ainda não aconteceu essa primeira menstruação, essa paciente pode ir ao seu médico, pode ir ao seu ginecologista, para que ele consiga expor a ela tudo que vai acontecer no organismo dessa menina e ela entenda e participe e consiga ter um vínculo grande com o seu ginecologista durante aí toda a sua vida. Sim, eu vou todo ano ao ginecologista e acho extremamente importante, porque a gente tem sempre que cuidar da nossa saúde, né? Sim, acho muito importante sempre passar regularmente, né, no ginecologista. Inclusive eu faço sempre e acho que recomendo sim, acho muito importante. Como vimos, os métodos contraceptivos são aliados à saúde e qualidade de vida da mulher. Por isso, procure sempre o melhor método que se adeque à sua vida. E não se esqueça de consultar sempre seu médico.